Sagres, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo contato com a gente. Miguel, só para explicar antes da gente entrar no assunto em si, né, as minhas perguntas aqui, também as do Samuel Straioto, o Mova-se, Fórum de Mobilidade, é um fórum nacional, é aqui de Goiás, qual é a abrangência e a história, né, do fórum? O fórum ele é um movimento, né, de acadêmicos e especialistas em transporte, né? Ele tem abrangência nacional, né? Teve a sua primeira célula, a célula piloto aqui em Goiânia, mas hoje nós já estamos em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, e em São Paulo também. É um movimento, assim, não é uma ONG, ele não tem nem CNPJ, mas nós, os especialistas, né, nos unimos para, neste momento, né, de pós-pandemia, podermos melhorar, né, a comunicação, a questão também em relação a, aos temas relacionados à mobilidade. Então, a ideia é qualificar o debate e ter um conteúdo mais técnico e com viés acadêmico para essas discussões. Miguel, a gente está acompanhando aqui, aí vou perguntar diretamente, né? A gente vai fazer uma análise ampla aqui sobre esse assunto, mas vou te perguntar primeiro aqui diretamente sobre a questão do ICMS, né? Aqui em Goiás houve uma redução, então, de 16% para 14% a cobrança desse imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? O ICMS no diesel. A redução é maior para o etanol e para a gasolina, mas no diesel é de 16% para 14%, o que vai dar aí um impacto de alguns centavos no preço do diesel. Isso tem impacto direto no transporte coletivo? Será que o usuário do transporte coletivo vai sentir alguma coisa? Qual é a sua avaliação, Miguel? Não vai sentir porque o diesel, o transporte público, ele já é desonerado do ICMS. Então, desde 2013, as empresas, ao comprarem diesel, elas não, já compram sem o imposto. E aí, como é que se pode medir, então, o impacto do preço do diesel no transporte coletivo, Miguel? Apesar dessa mudança no ICMS, enfim, de maneira geral, qual é o impacto do diesel para o usuário? Para o usuário, ele não vai gerar nenhum impacto direto, né? Porque devido aos contratos de concessões, a tarifa só pode ser reajustada anualmente. Então, como a base do último reajuste foi dezembro de 2021, então um novo processo de reajuste só acontecerá no final deste ano. Então, na tarifa, ela não tem um impacto direto. Se tivesse, hoje ela aumentaria a tarifa em 10%. Então, ela levaria a R$ 5,00 a do usuário, ou a tarifa tarifa técnica, né, que hoje remunera o sistema, para R$ 8,00. Outro ponto também importante é que com essa alta do diesel, que já supera os 60%, isso dificulta o caixa do sistema das operadoras, dificultando, por exemplo, a renovação de frota. Né? Segundo o estudo do Mova-se, isso, né, só tendo com base as empresas privadas, sem contar a Metrobus, gera um déficit mensal de R$ 2 milhões, que no final de um ano daria os 24 milhões, que poderiam ser gastos na renovação de 48 ônibus convencionais, ou 12 ônibus articulados, ou até 6 articulados elétricos. Pois é, e aí são números, né, Samuel, que pressionam essas contas do processo de reestruturação do transporte coletivo aqui, por exemplo, na região metropolitana de Goiânia. Pressiona aquilo que estava calculado anteriormente para subsídio, enfim, para financiamento do sistema. Miguel Ângelo, do Mova-se Fórum de Mobilidade, também para suas perguntas, Samuel. Miguel, bom dia. Obrigado novamente por nos atender aqui na Sagres. Bom, não há um reflexo direto, como o senhor destacou aqui, mas essa desoneração, do ponto de vista aí do transporte público, que aspectos é importante nós, usuários, consumidores, ficarmos de olho na sua avaliação? O principal ponto refere-se à oferta do serviço.
muitas cidades, o que elas estão fazendo? Como não está tendo esse reflexo na tarifa, os operadores estão reduzindo a frota, principalmente nos horários entre pico, né, noturno e final de semana. Acredito que isso não deva ocorrer em Goiânia, porque o sistema, né, graças ao subsídio, ele está teoricamente equilibrado, mas esse é um ponto de bastante atenção, que é em relação à oferta de serviço. Ao subsídio, pode ter alguma mudança, já que, ou pelo menos essa forma de subsídio, já que o governo ele terá menos receita em virtude aí dessa desoneração do ICMS na área dos combustíveis, afetando também aí de certa forma do ponto de vista social. O senhor acredita que possa ter algum tipo de mudança nessa parte ou não? Tudo aquilo que já foi acordado, inclusive aprovado em lei, isso deve se manter? Eu prefiro acreditar que deve se manter, mas um ponto que eu acho que é sensível, e aí sim as contas públicas, é a situação da Metrobus, né? Que é uma empresa estatal que ela já vem apresentando uma certa dificuldade em relação à manutenção dos seus carros, à oferta do serviço, e ela tende a se agravar, né? Porque ela depende muito ainda do governo estadual, e a lei também do custo impactar ela diretamente. Então, a empresa Metrobus, creio que é que mais deva sofrer com essa alta do diesel. Certo. Miguel, mudando um pouquinho de assunto aqui com o senhor, aproveitando a sua oportunidade também, a sua expertise aí dentro do Mova-se. Agora há pouco, o Rubens Salomão e eu, nós falávamos muito a respeito da estrutura cicloviária aqui da cidade de Goiânia e a ausência aí de uma política mesmo, por exemplo, de um plano cicloviário, de outros aspectos envolvendo ciclorotas, ciclofaixas e as próprias ciclovias aqui na cidade de Goiânia, uma política mais efetiva. Como é que o Mova-se tem acompanhado isso? Como é que o Mova-se tem visto aí a evolução dessas políticas cicloviárias na cidade de Goiânia desde a década passada? O Mova-se tem, né, apoiado em algumas instâncias o governo municipal em relação à discussão das ciclovias, principalmente relacionada à sua integração com o transporte público, a bicicleta ser uma forma do usuário entrar no sistema, ao invés de ficar esperando o ônibus nas proximidades dos terminais, ele poder ir até o terminal, deixar sua bicicleta e continuar a sua viagem. E em relação à infraestrutura, Goiânia sofreu um hiato muito importante que foi durante o governo Íris. O governo Paulo Garcia avançou bastante, tanto na questão de discussão, na questão de apresentação, da necessidade, a criação de algumas ciclovias, apesar de elas não terem sido no modelo ideal, mas foi uma iniciativa, e das ciclorotas, isso ficou estagnado durante todo o governo Íris Rezende. O atual prefeito, ele é um ciclista, isso é um ponto positivo. Ele está bastante aberto às conversas, tem a discussão dentro do plano de mobilidade, o plano cicloviário. Então, eu tenho esperanças que no atual governo possamos avançar mais. Mas você não acha, Miguel, que precisa mudar a política? Por exemplo, a gente vê que muitas ações elas são pensadas e voltadas para o lazer e não para a mobilidade cicloviária em si. O senhor não acha que precisava mudar essa lógica? Menos lazer, não estou dizendo aqui que ele é importante ou que é menos importante, de forma alguma, mas também pensar no próprio deslocamento em si, em dias úteis, no dia a dia mesmo do usuário? Correto, Stael. E é por isso que nós defendemos uma integração maior também com o transporte público, porque o transporte público ele não faz a viagem completa, ele não é um serviço porta a porta.
Então, se, né, a Goiânia conseguir avançar na discussão de integrar a bicicleta, né, imagina a pessoa ir de bicicleta até o terminal e no ponto final dela, na região central, ter as bicicletas de locação já inseridas na tarifa do transporte, ela possa terminar sua viagem de bicicleta. Então, assim, é uma discussão importante e também uma mudança de mentalidade para que os locais de trabalho, tudo, possam ter também uma infraestrutura para quem for de bicicleta. A prefeitura faz a parte dela ao oferecer infraestrutura, mas também os pontos de origem e destino devem também ajudar. É ter um vestiário, um lugar para estacionar bicicleta. Porque hoje, na cultura, nós discutimos muito, né, nós vemos muita discussão de estacionamento para carro. Pouco se fala em fazer, né, estações para estacionar a bicicleta. Então, isso vem desde uma política pública, né, que pode ser tomada pela SMM, dessa discussão, né, da importância de ter uma infraestrutura, dependendo do local de trabalho, ter um vestiário para a pessoa chegar ali, trocar a roupa, guardar. Então, assim, Goiânia, apesar de, né, como você falou, sermos amantes da bicicleta como lazer, até como esporte também, ainda estamos muito atrasados em enxergá-la como um modo de deslocamento. E até para facilitar, né, no nosso ponto original aqui da conversa, né, o transporte coletivo, essa política de ciclovias aqui na cidade poderia justamente estar atrelada a isso, estar atrelada a um transporte coletivo? Digo, por exemplo, Miguel, quando nós se tivermos aí bicicletários, né, nos terminais de ônibus, fazendo a integração de ciclovias na cidade com os próprios terminais, esse tipo de política, fazendo essa integração, pode resultar num efeito no transporte coletivo, à medida em que alguns usuários podem deixar aí o transporte individual para migrar para essa nova modalidade de transporte? Sim, e algo que foi muito debatido no governo Paulo Garcia. Né? A maioria dos terminais de Goiânia já tem bicicletários. A questão da integração com as ciclovias realmente ficou, né, muito aquém do necessário, e o ganho para o sistema não é só um novo usuário. Imagina que antes você tinha que pôr um ônibus para fazer, né, toda a alimentação, né, coletar aqueles passageiros do bairro, e se eles deixarem de ir no ônibus em si, forem de bicicleta, o custo que você diminui, né, um motorista de combustível, e pode até usar esse ônibus, né, que está num lugar de baixa demanda, para auxiliar em linhas de maior demanda. Então, isso racionaliza mais também o uso do transporte. Isso é muito importante. E é uma discussão que ela tem que ser cada vez mais fortalecida junto à SMM, principalmente a CMTC, nesse caso, porque é uma integração. E que na CMTC temos a figura do Sávio Afonso, Sávio Domingos, que ele é o responsável por toda a discussão política de bicicleta. E ele, nos últimos anos, né, nos últimos 6 anos, ele é quase um João Batista, uma voz que clama no deserto. Mas, sim, Goiânia necessita muito dessa evolução, de uma integração inteligente, né, um intermodal, que a pessoa não teria um custo a mais, ela poderia alocar essa bicicleta, esse custo também está na tarifa, porque ele vai gerar ganhos para o sistema e agilizar mais o desenvolvimento, junto com a prefeitura e o sistema de transporte. O Domingos sabe que também é ciclista, né? Ele está aí andando no dia a dia na cidade, a gente vê aí as ações, participa também de pedais e é nosso ouvinte aqui, sempre acompanha a nossa programação. Ô Rubens, tratamos então aqui com o Miguel, falamos sobre desoneração do transporte coletivo, avançamos aí no ponto das ciclovias, pegando Rubens, detalhes aí um pouco mais técnicos que você e eu discutimos na abertura do programa.
Sim, sim, muito legal. Bom, e Miguel, só para encerrar aqui, eu queria falar sobre outro assunto nessa tendência aí de Samuel na entrevista, né, de perguntar sobre a alternativa, sobre modais, né, para mobilidade, sobre o transporte coletivo, né? A gente sempre tem reclamação, o transporte nunca está bom, o usuário de ônibus nunca está satisfeito, com razão. Como é que o Fórum entende essa questão na região metropolitana de Goiânia? O que seria necessário para melhorar o transporte coletivo na região? E a gente está no meio de um processo de reestruturação, lei que foi aprovada no ano passado. Acho que a gente tem como um exemplo o fato de que nós temos poucas vias importantes da cidade com preferência, né, ou com exclusividade para os ônibus. Se eu não estou enganado, o próprio Fórum tem um levantamento sobre isso, e que só 2% das vias da Grande Goiânia é que tem preferência ou exclusividade para ônibus. Passa por aí, passa pelo quê? Para o usuário do ônibus, né, o usuário do transporte coletivo ficar mais bem atendido e, quem sabe, a gente tem aquela meta de que as pessoas possam deixar o carro, a moto em casa e usar o transporte coletivo, Miguel? As medidas de reestruturação elas foram importantes porque atacaram um ponto que era o equilíbrio, né, do sistema, a sustentabilidade, mas ela, por si só, ela não afeta diretamente o usuário, né? O principal ponto é infraestrutura, corredores, abrigo, são calçadas, a questão de iluminação pública. Lógico, né? Ter uma tarifa módica, né? Ter uma tarifa que está congelada há 3 anos é importante? Sim, mas não adianta uma tarifa baixa se a população ela não se sente segura, né? Tanto em questão de confiar no sistema, que ela vai conseguir chegar no local de destino no horário desejado, e também na segurança patrimonial, né? Ela não vai sofrer um assalto e tudo mais. Então, vencemos um primeiro, né? Foi vencido o primeiro pilar, que é da sustentabilidade econômica. O próximo é a infraestrutura, né? Lembrando que, assim como aconteceu com a ciclovias, né? O governo também de Resende foi um hiato em infraestrutura de transporte, né? Não avançou, o BRT não avançou, os corredores não avançaram, né? A questão de melhoria dos abrigos também não. Então, se for uma política muito voltada ao transporte individual, viadutos, né, como característica do governo, e agora, onde o poder público já está investindo recursos, né, está tendo custeio da passagem, que ele possa também reverter isso em melhorias. Que a obra do BRT fica pronta, que acredito que ela seja um grande impulsionador, a melhoria do Anhanguera e a finalização da obra do Norte-Sul, então você já vai ter 2 eixos importantes, né, Leste-Oeste e Norte-Sul, que vai dar mais velocidade, mais confiabilidade, e é isso que atrai o passageiro, é você saber que você vai chegar no seu destino. Não adianta você ter uma tarifa barata e você sempre chegar atrasado. Numa hora você vai mudar de solução. E outra coisa também, não adianta somente ficar colocando novos ônibus num trânsito congestionado. E isso acaba também agravando o problema, porque é mais um ônibus, mais um veículo no trânsito. Então, são questões que têm que ser vistas com urgência, pois se elas não forem tomadas, né, de forma rápida, vai passar a sensação que muito se foi feito, muito está sendo gasto, mas na ponta para o usuário nada vai mudar. Pois é, e aí a gente fica também, além dessa impressão, também com a ideia de que os problemas vão se acumulando, né? E problemas que hoje parecem ser até, ou que ontem poderiam ser resolvidos de forma mais simples, eles vão crescendo, o trânsito vai ficando cada vez pior, a mobilidade vai ficando cada vez mais complicada, e aí os problemas vão se acumulando e ficando maiores. Miguel, muito obrigado pelo contato com a gente, obrigado por nos auxiliar aqui a entender o transporte coletivo, desde o impacto dessa alta do diesel, mas também passando pelas rotas cicloviárias, né, pelas ciclovias, enfim, e também sobre transporte coletivo. Obrigado pelo contato e até uma próxima. Bom dia, bom trabalho aí, Miguel. Para vocês também, então, bom dia e muito obrigado.
Miguel Ângelo, que é diretor técnico do Mova-se, Fórum de Mobilidade, conversando com a gente aqui no Sistema.